Olá, leitores do Varela Net. Meu nome é Paulo Dourado e estou aqui hoje no Centro Médico do Hospital Santo Amaro, da Fundação José Silveira, para falar um pouco com o ginecologista Davi Nunes sobre o Outubro Rosa e sobre a prevenção do câncer. Confira conosco. Estamos aqui agora com o Dr. Davi. Qual a importância dessa conscientização do Outubro Rosa? Então, é importante cuidar e o importante é prevenir. O câncer de mama é o câncer mais prevalente, mais incidente, na verdade, os casos novos que surgem, em mulheres após o câncer de pele não melanoma. Então, tem uma importância muito grande e tem também indicadores de mortalidade muito elevados no mundo inteiro. O diagnóstico precoce é quando a mulher descobre, quando se inicia os primeiros sintomas do câncer de mama, é importante, mas mais importante ainda é a prevenção. Identificar quem são aquelas mulheres com fatores de risco e ações específicas para prevenir o aparecimento ou a evolução do câncer. Então, essa ação do Outubro Rosa surge nos Estados Unidos nos anos 90, se não me engano, 97, para ser mais exato, que visa conscientizar a população como um todo quanto é importante o autocuidado e a busca pelo rastreamento precoce. Falando um pouco agora de prevenções, quais são os hábitos que as mulheres podem trazer para a vida delas? Atividade física. Hábitos de vida saudáveis em relação ao controle de peso. Esses são hábitos que podem ser contornáveis em relação àquilo. Então, álcool, por exemplo, a literatura aponta que pelo menos 2 doses de álcool diária se relacionam ao aparecimento de câncer de mama. Isso não quer dizer que as pessoas vão deixar de beber. Isso quer dizer que as pessoas têm que ter moderação e identificar sobre isso. O risco é cumulativo, ou seja, vai se aumentando a depender da quantidade de risco que essa paciente. Dados da literatura apontam que quando você tem 20% ou mais de fatores de risco associados, aí sim essa mulher é considerada como alto risco para desenvolver câncer de mama. Daí tomar algumas medidas. Então, tem riscos que são contornáveis, né, que podem ser modificados. Tem riscos que são inerentes, porque fazem parte da condição dessa pessoa. E aí é o profissional de saúde, ele vai identificar. E aí o ginecologista, eu sou ginecologista, ele vai ser a porta de entrada para isso normalmente. Os mastologistas são quem acompanha e conduz essa complicação da saúde. Mas, via de regra, no nosso país, principalmente, são ginecologistas que atendem, identificam esse fator de risco, encaminham para mastologistas, né, quando a mulher não consegue ir diretamente. Em cidades grandes como Salvador, as consultas com mastologistas são mais frequentes, mas pequenos centros, interior do Brasil, ou estados menos desenvolvidos, é o ginecologista que termina assumindo essa função. O senhor falou do álcool, o senhor falou do peso corporal e o tabagismo também afeta? O tabagismo, qualquer situação, radiação, tabagismo, estresse emocional, tudo isso está relacionado com isso. Situações maiores ou menores a depender do perfil. É como, digamos assim, fosse montar uma bomba. Você precisa de pólvora, precisa do pavio, mas alguém precisa acender o fósforo para que isso possa acontecer. Quais são os programas que a Fundação José Silveira e o Hospital Santo Amaro trazem para o Outubro Rosa? Um processo de conscientização que é absorvido, né, pelo Hospital Santo Amaro, a partir das diretrizes maiores da Fundação José Silveira, implica em conscientizar a população e oferecer as suas instalações, quer seja nas áreas de filantropia, e o Santo Amaro faz isso muito bem, ela, junto com outros parceiros da própria sociedade, da imprensa inclusive, ela realiza mutirões em relação à investigação, oferecendo para a população, e no âmbito privado, o Hospital Santo Amaro, ele estabelece, a partir do seu serviço de saúde da mulher, existe um programa aqui que implica em ações de prevenção e de tratamento. Então, a Fundação José Silveira e o Hospital Santo Amaro estão antenados com a necessidade da população e executando ações como essas. O senhor falou sobre o fator genético, que tem uma importância. Tem algo que as pessoas podem fazer em relação a isso? As pessoas podem ficar atentas a essas questões. Por exemplo, história de câncer de mama em mãe, irmã, filha, amplia-se o risco e a necessidade de investigação. Então, a partir daí, identificado isso pelo ginecologista, pelo mastologista, pode-se fazer um estudo genético e a presença do estudo genético vai poder prever o exemplo que eu falei em relação à Angelina Jolie. Qual é a possibilidade de você fazer isso? É você fazer o rastreio ou você fazer a retirada da glândula mamária. Essa é uma das possibilidades. Falando sobre os testes que podem fazer para essa prevenção, qual é a regularidade e que exames são esses? Sua pergunta é extremamente importante, porque lembra-se que eu falei, a prevenção precoce são aquelas pessoas que já têm algum sintoma numa fase inicial, né, o diagnóstico precoce. E o rastreamento se dá em pessoas normais, sem fatores de risco estabelecidos. Hoje em dia, no mundo inteiro e no Brasil também, há um exame radiológico chamado mamografia, que é um exame radiológico da mama, é o exame de rastreio primário.
Existe uma discussão, e aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles orientam que as mulheres possam iniciar o rastreio a partir dos 40 anos, com realização anual até por volta dos 74 anos. Por que a partir dos 40 anos? É quando ocorre a inclinação do risco do aparecimento das doenças do câncer de mama. E por que após os 74 anos, que é uma outra grande discussão? Quando a longevidade, a vida dessas mulheres tem uma vida em torno de 7, 8 anos, a média de vida aqui no Brasil é nesse sentido. Mas hoje em dia, cada vez mulheres têm câncer de mama mais cedo, e aí vai identificar o fator de risco para iniciar essa avaliação, ou as mulheres vivem mais, a população está cada vez vivendo mais, e as mulheres também. Então, se estender acima de 74 anos, ou se iniciar, a depender do fator de risco que essa mulher tem, abaixo dos 40 anos. Então, mamografia anual. Existem outros exames, a depender dos fatores de risco que essa mulher possa apresentar, que tem assim, uma sensibilidade, ou seja, a capacidade de detectar os casos positivos nas pessoas que efetivamente tenham a doença, entendeu? Que pode ser utilizado em fatores de risco maior.